Bem, você deve estar estranhando por eu estar aqui gravando em minha casa e não presencialmente na igreja. Mas a verdade é que eu tive um compromisso na minha igreja, portanto, eu não pude estar presente aí com vocês como das outras vezes. Mas isso não vai nos fazer perder o conteúdo. Muito pelo contrário, né? Poderia usar até recursos a mais aqui para poder mostrar para vocês como é que tudo funciona, né? A partir desse nosso tema, né? nosso estudo, que é a saga de Israel. E o quanto tem sido bênção para a gente estudar desde os primórdios, desde o Gênesis. Já estamos na aula de hoje entrando no Êxodo, seguiremos até Josué, e então, na última aula, aí sim presencialmente, estarei com vocês para estudarmos o período dos juízes, tá bom? Então vai ser uma bênção também tratarmos na aula de hoje sobre o êxodo do Egito, que é uma aula maravilhosa também. Bom, então vamos começar aqui com o nosso texto, né, usando aqui um programa de Bíblia que eu gosto bastante de usar, que é o programa The Word, tá bom? Ele nos traz aqui bastante recursos interessantes para estudarmos a Bíblia de modo mais profundo. Então, estamos aqui com o texto de Hebreus, capítulo 11, e a partir do versículo 23, como nós já temos feito, né, nas aulas anteriores também. Então, aqui, ó, a partir do versículo 23, o autor aos Hebreus nos fala sobre Moisés. Olha só. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. No caso aqui era o faraó, né? O faraó do Egito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sim, vai ser interessante, a gente vai tentar desvendar hoje quem era esse Faraó e quem era a filha de Faraó. Inclusive, vamos aprender hoje qual era o nome completo e verdadeiro de Moisés. Vai ser bem interessante também. Versículo 25, olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Lembra que nós já vimos aqui que ter fé é ficar firme, né? Ter uma confiança firme? Pois então, aqui aparece a palavra firme também aplicada a Moisés, né? Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Aqui já estamos entrando em Josué, né? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aqui ele já vai entrar, a partir do versículo 32, no período dos juízes, né? Que já é nosso estudo da próxima semana. Então, nós vimos aqui do 22 aliás, do 23 até o 31, né? Que o 23 realmente fala sobre Moisés. Então, olha que interessante o que ele vai falando aqui, né, sobre Moisés. Já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Vocês lembram que quando Moisés nasceu, o faraó tinha dado aquela ordem de assassinato de todos os primogênitos nascidos, né, de todos os nascidos homens, né, meninos, da época lá de Gósen, na terra de Gósen, que é onde ficava todo aquele gueto dos escravos hebreus, né, naquele império egípcio. Mas para que a gente possa entender com mais propriedade, vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 1. E a gente vai começar a ver aqui cada passagem
com alguns detalhes interessantes sobre o Êxodo, sobre a vida de Moisés, tá bom? A gente lembra, já estudou, que José ele havia sido colocado pelo faraó como segundo no lugar dele, e de fato ele estabeleceu ali, naquele período, lá no Egito, livrando o Israel da fome, livrando outros povos também da fome, e ele conseguiu se estabelecer ali, juntamente com a sua família, a família de Jacó, e todos os pertences, todos os escravos, todos os servos, enfim, foi todo mundo para o Egito, né? E de fato foram salvos. E ali, então, os judeus se estabeleceram durante muito tempo. A história conta de um grupo chamados de Ixos, que é na verdade uma dinastia de faraós, mas que não eram propriamente egípcios. Eles eram, na verdade, os Ixos, né, eram, na verdade, povos de etnia semita, que não eram apenas judeus, é claro, mas eram de uma etnia aparentada também dos judeus, né, fazia parte desse grupo dos judeus, os semitas. Então, o que acontece? Essa dinastia Ixa, que acabou dominando o Egito durante uns 200 anos aproximadamente, foi nesse período, então, de um faraó Ixo, e que José achou favor. Por isso é que José achou tanto favor pelo faraó, né? Porque de fato eles eram da mesma etnia. Veja que interessante, né? Agora olha só que interessante também. Esse, essa fase dos Ixos passou, infelizmente. E então, quando um faraó chamado Camose, ele acabou se revoltando porque os Ixos dominaram a parte do norte do Egito. E lá na parte do sul ficou um reino separado, dividido, em que ainda existia faraós, um povo menor, de um grupo menor, mas um faraó egípcio ainda. Então, esse faraó chamado Camose, ele se revoltou contra tudo aquilo e então conseguiu subir ao norte, conseguiu expulsar os Ixos e matar todos os nobres Ixos, tirando-os do poder e retornando o poder para a dinastia egípcia propriamente, né? E ele próprio se autoproclamou o próximo faraó, claro, né? De todo o Egito. Então, o que acontece? O Camose, ele então inaugura a 18ª dinastia. Ele morre, mas então o seu filho Ahmose, ele então começa de fato a 18ª dinastia. Foi uma dinastia egípcia bastante temida. E foi muito provavelmente que a gente vai trabalhar com essa hipótese aqui, de que esse foi o faraó da opressão dos judeus, tá bom? O faraó Ahmose. Muito provavelmente será esse da 18ª dinastia, tá bom? Muito bem. Então, olha o que o texto diz, né? Porque é interessante a gente perceber que o texto bíblico do Êxodo não identifica o nome dos faraós. E o motivo é muito interessante e é muito próprio também, tem muita lógica, né? Porque na visão antiga, tanto do Egito, do mundo antigo em geral, inclusive de Moisés, do povo judeu, quando você cita o nome de alguém, você está perpetuando a memória desse alguém. E eles queriam apagar a memória desse faraó, o faraó da opressão. E como o relato aqui é o relato da perspectiva judaica, né, porque é o relato bíblico, então, naturalmente, que eles não citaram o nome do faraó para não perpetuar a sua memória. Mas a gente consegue, fazendo alguns cálculos e olhando também a arqueologia, a história egípcia, a gente tem uma hipótese bastante plausível, que eu vou trabalhar com vocês aqui, sobre quem possivelmente fosse esse faraó. A gente já sabe aqui que é o Ahmose, provavelmente, que foi o faraó da opressão egípcia. Mas esse faraó um dia morreu. Então, quem seria o próximo faraó, que seria o faraó propriamente do Êxodo? A gente já vai chegar lá, tá bom? Vamos falar já já sobre ele também. Mas olha o que o texto bíblico diz, né? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Casa aqui é a família, o clã, né? Aí vai citar aqui vários, né? Rubem, Simão, as tribos, né, de Israel.
Temos aqui Issacar, Zebulon, né, e vários aqui. Versículo 5: Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas, tá bom? Então você tem aqui cerca de 70 pessoas que chegaram lá inicialmente no Egito. Muito bem. Faleceu José, todos seus irmãos, toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A terra aqui é do Egito, né? Claro, a terra egípcia. E em hebraico é Mitzrayim, tá bom? É Mitzrayim que se fala Egito em hebraico. Versículo 8: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. A gente está trabalhando então com a hipótese de que esse novo rei que surgiu no Egito era o rei, era o faraó Amose, tá bom? Que era quem realmente inaugurou a dinastia, a 18ª dinastia, que foi tão temida e foi a dinastia que eu vou também trabalhar com essa hipótese, que foi a dinastia tanto da opressão quanto também do êxodo propriamente, né, do Egito. Bom, versículo 9: o qual disse ao seu povo, esse faraó, né, provavelmente o Amose, disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. E de fato, né, o povo de Israel, lá na situação do Egito, os escravos estavam crescendo muito. E isso começou a trazer temor ao faraó. Lembre-se de que eu falei na aula passada de que todo soberano, imperador, enfim, faraó também, né? Todo tirano, o que ele tem medo é o povo na rua reclamando. E aqui o povo escravo estava crescendo muito. E também é um dado importante você ter em mente de que o Egito ele era tão importante e era uma sociedade tão evoluída para a época que só para você ter uma ideia, os gregos foram muito influenciados pelos egípcios anteriormente para poder criar a sua filosofia grega, que era também uma filosofia muito evoluída para os povos da antiguidade, né? Mas eles beberam qual fonte? A fonte dos egípcios, né? Tão poderosa que era essa fonte, tanto de conhecimento, sabedoria da sociedade de modo geral e o reino, né, de modo geral também. Então, olha só o que aconteceu. Eles eram tão imponentes e eles tinham uma visão assim, bastante imponente de si próprios, que os egípcios consideravam os escravos, inclusive os hebreus, não apenas os hebreus, mas inclusive os hebreus, eles consideravam esses escravos sub-humanos, como também aconteceu, né, na época da escravidão dos negros, na nossa história, esse triste período da nossa história, também consideravam os negros sub-humanos, como também os nazistas consideravam os judeus, né, uma outra situação também histórica em que os judeus foram considerados sub-humanos. Lá no Egito também era assim, né? Então, um escravo tinha um valor menor na sua vida do que um cidadão egípcio. Então, esse povo de escravos, ou seja, de sub-humanos, quase animais, né, na concepção deles, estava crescendo muito e estava com medo de perder o controle. Então, Faraó disse ao seu povo, provavelmente Amós disse para o seu povo, né, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós, poderoso no sentido de numeroso, né? Não de poder político ou até de poder bélico, não, mas numeroso, né? E podia, em qualquer situação de levante ali, trazer problemas sérios para o Império Egípcio. Eia usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. Sabedoria aqui é astúcia, né? Sabedoria no sentido de astúcia. Então, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam na terra. Então, olha aqui o medo do faraó, né? E o medo era real, né? Porque numa situação de guerra, e já que o Egito era também um império expansionista nesse período aqui, logo após o período dos Ixos, né? Então, essa dinastia estava expandindo seus territórios. Então, estava sempre envolvido em guerra. Então,
Numa situação de um povo escravo muito numeroso, ele podia reforçar o exército inimigo e então fazer um levante real contra o Egito. Isso era um temor real. E de fato ele então toma aquela decisão terrível, né? Versículo 11: E puseram sobre eles maiorais de tributos entre os egípcios, né? Para os afligirem em suas cargas, ou seja, para piorar a situação dos escravos, especialmente os hebreus, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Tem até uma discussão interessante, que é mais para o campo dos arqueólogos e especialistas, né? Ah, mas por que apareceu Ramsés aqui? Então o faraó do Egito é o Ramsés II. Tradicionalmente, a gente recebeu essa herança, né? Até nos filmes também. É sempre Ramsés que aparece como o faraó do Egito. Mas vamos trabalhar aqui com uma hipótese diferente, tá bom? Que faz, na minha opinião, mais sentido do que pensar em Ramsés, porque Ramsés é um período bem posterior à tese de que vamos trabalhar aqui, ok? Já tem uma pista aqui falando da 18ª dinastia, e Ramsés ele pertence à 19ª dinastia. Portanto, é cerca de 200 anos à frente da hipótese que vamos trabalhar aqui, seguindo a hipótese do renomado arqueólogo brasileiro, chamado Dr. Rodrigo Silva, tá bom? Bom, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam aqui os judeus, né? E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, ou seja, os egípcios estavam enfadados, estavam cansados, né? Em nossa opinião, né, nosso linguajar aqui, estavam de saco cheio, né, de lidar com um grupo tão numeroso assim quanto os judeus, tá bom? Estavam realmente temerosos quanto a isso. E os egípcios então faziam servir os filhos de Israel com dureza, pioraram a situação de escravidão deles. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E é interessante você perceber o seguinte: havia três formas de você fazer escravos naquela época e os egípcios usavam todas as três formas, né? Ou seja, era uma situação em que um povo conquistado ele foi levado como escravo pelo povo conquistador, então o povo inteiro ficava como escravo. Tinha uma outra situação também de escravidão pessoal, em que algum indivíduo tinha uma dívida com outro indivíduo, não podia pagar essa dívida, então ele era tomado como escravo durante um tempo, até saldar todo o conteúdo da dívida. Também era uma forma de escravidão muito comum no mundo antigo. Inclusive, em Israel existia esse tipo de escravidão também, né? Ela fazia parte da cultura. E então, existia esse tipo de gente também no Egito, né? Escravos pessoais do Egito. E o terceiro tipo, que é o caso do povo de Israel, que é a escravidão por um tempo para servir um grupo que era classificado como escravo, teoricamente por um tempo, para fazer construções, para construir monumentos. Então, qualquer povo lá que vivesse lá no Egito, ele podia ser escalado para trabalhar forçadamente nas construções, tá? Era esse o caso de Israel. Ele trabalhava então forçadamente nas construções e fazendo tudo, né? Inclusive fazendo os tijolos de barro. Mais tarde vai piorar ainda a situação deles, né? Como a gente já conhece a história. Como é que eram feitos os tijolos? Né? Eles eram aproximadamente 15 centímetros, eram feitos de barro, que era aquela areia do deserto misturada com água, e também misturado com palha. Então tinha que colher a palha, tinha que cortar a palha, misturar com a massa, formar os tijolos, ou formar na mão, ou então usando formas, e levar para queimar ao sol. Mais tarde, os babilônios, né, bem mais tarde na história da Bíblia, eles começaram a usar não a luz solar para queimar tijolos, mas eles faziam os tijolos e queimavam em fornalhas, como aquelas fornalhas que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali, né? Mas isso aqui é bem mais para frente na história bíblica. A questão aqui é
que os egípcios assavam, né, ou queimavam os tijolos no sol mesmo, né, que não faltava ali era sol, né, lá no Egito, naquele pleno deserto lá. Bom, o que acontece então, né? Eles tinham que fazer os seus próprios tijolos com barro, né, com a massa de barro e também com palha, tá? Tiveram que fazer isso tudo aí. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo e com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E olha que interessante, o texto de Êxodo não identifica o nome do faraó, para fazê-los esquecer, mas identifica aqui as parteiras, Sifrá e Puá. Por que identifica? Porque quer abençoar a memória delas, não é? Quer fazer com que se lembre a memória delas. Então, fala aqui de Sifrá e Puá, mas não fala o nome do faraó, nem mesmo da princesa egípcia. Você já vai saber por quê, seguindo a teoria que vou explicar para vocês aqui também, bem interessante. Bom, então a ordem foi dada, né? Nasceu menino, mate. Nasceu menina, pode deixar viver, né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Claro que para poder dar conta de tantos meninos nascendo, eram várias parteiras, milhares de parteiras talvez, né? Todas egípcias. Mas essas duas aqui, por temor a Deus, né, por ação divina mesmo, elas não obedeceram à ordem do faraó. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Elas mentiram, né? Claro. Mas aqui havia a ação divina, né, para poder protegê-las também. E isso aqui ficou para a história, porque foi registrado na Bíblia. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Casas aqui é famílias, clãs. Então, essas parteiras tiveram família numerosa, foram abençoadas, tiveram riqueza, né? Elas se deram bem por obedecerem a Deus. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E que rio é esse? É o rio Nilo. O rio Nilo, tá bom? Que era o rio divino. Era o rio que tinha propensões divinas, como também era comum. Na época lá, outros rios também, outras nações tinham essa propensão. Tá? Então, olha que interessante, né? A gente está vendo aqui alguns detalhes da situação do nascimento de Moisés. E agora chegamos no capítulo 2, e olha só, foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe de Moisés eram levitas. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. Essa mulher aqui é Joquebed, né? Joquebed. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Agora aqui eu preciso desmistificar algumas coisas, tá bom? Primeiro, ela fez essa arca. É uma arca, né? É como se fosse um berço, né? Um barquinho em forma de berço, né? Com juncos. Juncos era uma planta muito comum lá à beira do rio Nilo, né? Nas margens do rio Nilo. Aliás, o nome Mar Vermelho, originalmente em hebraico, não é Mar Vermelho. É Mar de Juncos. É Yam Suf. Suf é juncos, né? Esses juncos aqui que eram abundantes naquela época. Então, ela preparou uma arca de juncos, é um cesto, né, de juncos, para poder colocar ali a criança. Ela revestiu de barro e betume, ou seja, passou barro, mesmo barro usado para fazer tijolos,
ela, em vez de fazer tijolos, ela contrabandeou uma parte daquele barro e, junto com o betume, que era uma forma também de vedar aquele barquinho, colocou em cima dessa cesta, desse barquinho, o garoto, né, Moisés, e não se chamava Moisés ainda, tomou uma arca de juncos e a revestiu de barro e betume, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ou seja, não é que ela jogou o barquinho para ficar à deriva, né? Com o crocodilo chegando e comendo, aquelas cenas de filme, né, que a gente vê, também aparece bastante no desenho O Príncipe do Egito, né? É bacana, é cinematográfico, mas não foi assim. Ela deu uma empurradinha e o cestinho do garoto ficou lá, vagando na margem do rio. E a Miriam, né, a gente vai ver aqui, ó, a sua irmã, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ficou vigiando ali de longe, mas de perto, né? Olhando tanto de longe quanto de perto também. E agora aqui, ó, a filha de Faraó, a gente vai tentar descobrir quem é ela, tá? Algumas teorias aqui, inclusive eu vou disponibilizar um texto sobre quem é essa filha de Faraó e você vai ter acesso a ele para poder ter lá mais ou menos uma possível, uma possibilidade interpretativa de quem era essa filha de Faraó e também de quem era o próprio Faraó. Mas enfim, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela margem do rio e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. Tá bom? Então a gente vai falar agora dessa possível filha de Faraó chamada Hatshepsut. Sim, ela tem nome, Hatshepsut, que foi inclusive uma mulher faraó. Tá bom, não era a única, mas era uma das principais e uma mulher muito competente, uma faraó muito competente no seu trabalho lá. Tá ok? Possivelmente, se foi mesmo a Hatshepsut, Hatshepsut, né? Se foi mesmo ela, ela tem uma história muito curiosa, tá bom? Que nesse texto você vai ter. Mas só de modo muito resumido, ela teve que se casar com o seu irmão, porque era muito comum na época, os soberanos egípcios, principalmente após o grande problema lá da dinastia Ixa, né? Que eu já expliquei mais ou menos para vocês aqui. Por causa disso, eles ficavam com muito medo de misturar as raças. Então, somente se casavam entre irmãos, era incesto mesmo, né? Inclusive, essa Hatshepsut, sendo ela ou não a princesa, né, ela se casou, essa princesa do Êxodo, em todo caso, ela se casou com seu irmão. Tá bom? O seu irmão é Tutmoses II, que ela se casou. Filho de Tutmoses I. Ela também, na verdade, ela era a filha de Tutmoses I e Tutmoses II era filho também de Tutmoses I, mas não com a mulher legítima dele, com a própria mãe da Hatshepsut, né? Mas ele se casou, ele, na verdade era filho de uma concubina de, de Tutmoses I. Enfim, ela teve que se casar com seu irmão, ele não tinha boa saúde, ele acabou morrendo cedo. E então a Hatshepsut ela teve que dividir, mais tarde ela se casou novamente com outra pessoa, e ela teve que dividir o reino com o filho bastardo também do seu marido, porque ele havia tido outro filho com uma outra mulher antes de morrer. Que era chamado, adivinha o quê? Tutmoses II. Com a teoria que a gente está trabalhando aqui, possivelmente, a gente está levantando essa hipótese, não dá para ter certeza, mas possivelmente eu trabalho com essa ideia de que Tutmoses II tenha sido o faraó do Êxodo, enquanto que Amose ele teria sido o faraó que mandou matar as crianças. Então, são dois faraós. E o próprio texto bíblico diz, né, que houve mesmo dois faraós. E Moisés, depois do tempo que ele passou lá em Midian, só volta para o Egito para acontecer, né, fazer acontecer o êxodo, depois que o primeiro faraó morreu. Tá bom? Talvez até ali tenha sido esse faraó que morreu, teria sido muito provavelmente o Tutmoses
primeiro, tá bom? Ou até o Tutmosis II. Não, na verdade, o Tutmosis II foi, nossa hipótese aqui, ele possivelmente foi o faraó mesmo do Êxodo, tá bom? Então, sendo assim, ele foi o Tutmosis I que morreu. Então, o seu filho bastardo, mas era o seu filho, Tutmosis II, se torna então o próximo faraó. Na verdade, Tutmosis II ele se torna faraó depois que Hatshepsut morre, tá? Porque ela, na verdade, era a filha legítima, ela então era uma mulher forte, se torna a próxima faraó, e tem aqui uma discussão se Tutmosis II foi faraó corregente junto com Hatshepsut, ou se ele esperou ela morrer para poder se tornar faraó. Enfim, sendo qual for a hipótese, a verdade é que Hatshepsut, sendo ela ou não a princesa que resgatou Moisés, como eu estou inclinado a achar que era, ela também reinou como faraó e depois é que veio Tutmosis II, que era um enteado dela, tá bom? Bom, então ela provavelmente tinha cerca de 10 anos de idade, 11 anos, quando ela foi se banhar lá no rio Nilo. E ela prometida para se casar com seu próprio irmão, ela não gostava dele, a história mostra que ela não gostava dele. E então, sendo assim, ela talvez até tenha ido para o rio Nilo lá, que era um deus, né? O nome do deus do Nilo era Hapi, tá bom? Hapi era o deus do rio Nilo. Quem sabe até ela estava lá se banhando e pedindo lá para o deus do rio Nilo não deixar com que ela casasse com alguém que ela não gostava, que era o seu próprio irmão, né? Mas então ela viu a arca do garotinho lá, que era hebreu, se afeiçoou, e como os egípcios achavam que os escravos eram inferiores, ela talvez tenha tido apenas um amor como um bichinho de estimação, né? Uma criança que vê uma criança, outra criança lá, e é inferior, né? Porque era escravo, então ela, quem sabe, enxergou aquilo como se estivesse pegando um cachorrinho, né? Um gatinho para criar. Mas ela propriamente não criou, né? Porque se foi mesmo ela, era muito criança quando isso aconteceu. O que era também muito comum, né? Meninas muito jovens, muito crianças até, faziam já parte do harém de certos soberanos, né? E quem sabe também esse era o caso dela. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Ela percebeu que ele era hebreu, né? Pela própria roupa, pelas feições. Os egípcios tinham uma tez de pele mais escura, mais morena, né? E os Ixos e os hebreus eram mais clarinhos, né? Então, quem sabe, ela também percebeu pelas feições, pela cor da pele, enfim. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Essa pergunta aqui, né? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai, pois foi a moça e chamou a mãe do menino. E você já conhece a história, né? A Miriam fez esse papel, levou a própria mãe de Moisés para criá-lo. E então, depois que ele virou adolescente, ele foi devolvido, Moisés foi devolvido à filha do faraó para ser criado lá no Egito. Então, versículo 9, ó. Então ele disse à filha do faraó: Leva este menino, cria-o, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, grande aqui era adolescente, tá? A qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse: Por que das águas o tenho tirado? Então, sendo mesmo Hatshepsut, ela já estava a essa altura casada com Tutmosis II, o seu irmão, e ele talvez sendo ali, né, juntamente com ela, né, o faraó. é, então ela o adotou já sendo casada, né, então já tendo algum tipo de hegemonia lá, né, lá no reino do Egito lá. Isso, se for verdade, né? Isso realmente foi verdade, essa é a hipótese que estamos trabalhando aqui. Bom, então acontece alguma coisa, né, terrível aqui, né? Moisés mata um egípcio e foge. Aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já homem, agora ele já era homem, ele saiu a seus irmãos aqui eram os egípcios, os hebreus, né? Ele estava ali transitando entre
o mundo dos escravos hebreus e o mundo também do palácio egípcio. Então ele atentou para as suas cargas e viu que o egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos. Né? Então, inclusive a tradição judaica ela é bem interessante. E para criar uma hipótese aqui, né, do porquê que esse egípcio estava ferindo o hebreu. Né? Havia uma questão de traição aqui. Enfim, uma hipótese judaica, né? Que o egípcio, por considerar o hebreu inferior, né, havia traído ele, havia dormido com a mulher do hebreu, e o hebreu ele também estava zombando desse hebreu, porque havia dormido com a mulher dele, enfim. Foi um quiprocó danado lá, né? Foi uma treta lá, né, antiga, e acabou Moisés entrando lá e apartando a briga e acabando matando o egípcio. E ainda que seja Moisés, o príncipe do Egito, ele era hebreu. E matar um egípcio, um hebreu matar um egípcio, mesmo sendo Moisés, era um crime imperdoável. Né? E então Moisés sabia o que tinha acontecido, ele sabia o que aconteceria com ele, e então não se matava um egípcio por causa de um escravo hebreu. Era como você querer matar alguém para proteger uma barata, para proteger um cachorrinho de estimação. Né? Você mata uma pessoa para matar para salvar um mascote. Então era mais ou menos essa a ideia. Né? Então Moisés estava realmente em perigo. Versículo 12, olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tá? Então ele tentou aqui se safar do problema, mas a gente já sabe da história, não teve jeito. Né? E tornou a sair do dia seguinte, eis que dois homens hebreus, contendiam, disse o justo, por que feres ao teu próximo? O qual disse, que te tem posto a ti por maioral e juiz por nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Ou seja, isso aqui tudo já estava correndo a boca larga no Egito. Império Moisés já sabia que ele não ia durar muito ali, né, como príncipe do Egito. Aliás, eu esqueci de falar o significado do nome Moisés, né? Em hebraico é Moshe. Moshe, ali o texto diz, né, que a filha do faraó o chamou de Moisés porque o tirou das águas, né? Porque, de fato, a terminação do nome, né, Mose, em egípcio antigo, significa filho de, tá? E por aproximação semântica, né, apenas se aproxima também a uma palavra hebraica, né, que quer dizer retirado de. Então, por ter uma aproximação fonética, né, acabou criando esse trocadilho aí na língua hebraica. Mas, na verdade, muito provavelmente, o nome Moisés veio do egípcio, tá? Vem de Mose, que era a terminação do nome de muitos nobres faraós e soberanos egípcios. Então, por exemplo, Tutmoses, né, que é o nome de um faraó, né? Tut faz referência ao deus egípcio Tot, e Moses é a terminação filho de. Então, Tutmoses é filho de Tot. Tem outro nome também, Amose, não é, que também fiz referência aqui, é filho de Ar, que é o outro deus egípcio. Né? Temos ainda, quer ver, o próprio Ramsés, né? O Sés vem de Moses também, é o mesmo radical egípcio, que no caso Ramsés é filho de Ra, que aliás era o deus Sol e o principal deus do panteão egípcio, né? Assim como Amon, né? Tem inclusive uma questão aí de junção de dois deuses para formar uma adoração única, que é o deus Amon-Ra, né? Que eram os dois principais deuses que se juntaram num só para fazer um culto único, ao único deus egípcio. Bom, a questão aqui é a seguinte: Moisés, então, Moshe em hebraico, provavelmente é o nome de algum deus egípcio e a terminação Moses, como tantos outros nomes também de faraós e nobres egípcios. Sendo então Moisés retirado do rio Nilo, e o nome do deus do rio Nilo é Rapi, ou Rabi, há uma hipótese bem plausível de que o nome completo de Moisés, antes dele talvez descobrir quem ele era e matar o egípcio, com certeza, né? Possivelmente era Rapimoses, tá bom? O nome completo egípcio dele.
Rapi-Moses, ou seja, filho de ou gerado por o deus Rapi, ou Rapi, né, que é o deus do rio Nilo, da onde ele foi achado, da onde ele foi tirado. Quando ele descobriu quem ele era, a ascendência dele, se identificou mais com o seu povo de origem, que era o povo hebreu, ele então, para não incorrer em idolatria, ele tirou o nome do deus egípcio falso, tirou o nome Rapi, né? E ficou só reconhecido como Moses, ou Moshe, que é a transliteração para o idioma hebraico. Tá? Então você tem aqui, possivelmente, é uma hipótese também, o nome completo egípcio de Moisés era possivelmente Rapi-Moses, tá bom? E ficou só Moses, que em hebraico é Moshe, ou como em português, Moisés. Tá legal? É bem interessante, né? Eu acho que você gostou disso aí também. É mais um tesouro que eu tirei aqui do nosso baú de tesouros do conhecimento bíblico, né? Com a ajuda da história do Egito Antigo e também da arqueologia. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Bom, então, ouvindo o faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, que era uma terra ali, bem longe ali do Egito, né? Já chegando na Ásia, porque o Egito é o continente africano, né? A Midian já é o continente asiático e mudou de continente. Pelo menos na nossa percepção hoje, né? Na época não tinha muito essa ideia. Bom, e assentou-se junto a um poço, e o sacerdote Midian, que era aqui Jetro, ou Itro em hebraico. Jetro também tinha mais outros nomes, tinha em hebraico 7 nomes, né? Mas aqui era o principal, ele era reconhecido como Jetro, né? Ou em hebraico Itro. Tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber no rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu a de beber ao rebanho. Você percebe que Moisés tinha um senso de justiça muito grande. Né? Sabendo de onde ele veio, coisa e tal, ele brigou lá por um escravo com o Egito, matou o Egito, inclusive. Acredito eu que tenha matado sem querer, mas enfim, matou, né? E agora ele protege essas moças, né? Que era uma situação de vulnerabilidade social também. Então ele tinha um senso de justiça muito aguçado e não tinha medo, né, de fazer o que ele considerava certo. E aqui a gente percebe alguns fatores psicológicos de Moisés. Bom, e voltando elas a Reuel, que já é chamado de Reuel, né, mas era Jetro, é o mesmo nome, o seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa?
Elas disseram o homem egípcio nos livrou, porque ele tinha aparência de egípcio, né? Por causa da cultura, né? Ele já estava bastante aculturado ali, né? Pelo menos do ponto de vista né, da aparência, né? Nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para cá. E enfim, né? Moisés foi morar com Jetro, se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, entendeu? E então teve Gerson, né, o filho dele, enfim. A gente percebe aqui, né, o quanto a história a gente já vai conhecendo, né, e vai vendo com um pouco mais de detalhes aqui. O capítulo 3 de Êxodo, ele é muito importante. É o capítulo da sarça ardente. Tá bom? E temos alguns detalhes interessantes também, né? Pastoreando lá o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian, talvez sacerdote, inclusive, do próprio Yahvé, né? Ele provavelmente já conhecia Yahvé, porque ele já estava naquela área ali própria dos semitas, e levou o rebanho, então, atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aqui o Monte Sinai também é chamado de Monte Horebe, tá bom? Mas eu prefiro chamá-lo de Sinai e você vai entender o porquê. Aqui tem um segredo aqui nesse texto, no capítulo 3, que vai te levar a entender o porquê. Apareceu-lhe, olha, versículo 2, ó, isso aqui é importantíssimo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você percebe que o Senhor aqui está em toda letra maiúscula, porque aqui é o tetragrama sagrado, é o tetragrama Yahweh ou Yahvé ou Adonai, né, que significa Senhor. Tá bom? Então apareceu quem? O anjo do Senhor. Tá? O próprio Senhor, o formato desse anjo do Senhor, que a gente já deve ter entendido aqui, né? O Malach Yahweh, ou Malach Adonai, né? Que é o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus antes de tomar a forma humana. Lembra que na aula passada eu falei aqui que Abraão esteve com aqueles três homens, né? E que um deles era Jesus? Então, aqui novamente Jesus aparece agora para Moisés. Era o anjo do Senhor que estava ali diante dele em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. O que é uma sarça? É uma árvore baixa, pequena, e é um espinheiro, na verdade. Tá? Uma sarça é um espinheiro. Portanto, era um arbusto que não tinha quase folhas, era mais espinhos que ele tinha. Né? Também tinha folhas, mas era mais espinhos. E olhou, e eis que a sarça ardia no seu fogo, e a sarça não se consumia. Então tinha lá os espinhos daquele sarceiro lá, daquele espinheiro, algumas folhas provavelmente, pegando fogo, mas não havia consumo. As folhas não se queimavam e mesmo os espinhos também não ficavam pretos, né, da queimadura. Não, ficavam normais ali. Ele achou aquilo estranho. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para ver, aqui todo mundo está vendo, né? O Senhor está vendo, Moisés está vendo. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, né? Em hebraico, Moshe, Moshe. Respondeu ele: Eis-me aqui. Em hebraico, Hineni, que é uma expressão muito clássica, muito comum, para quando você diz: Ó, estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, né? Estou aqui à disposição. Versículo 5: E disse: Não te chegues para cá, que é o anjo do Senhor falando com ele, né? O próprio Jesus falando com ele. Não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a Terra Santa. Por que ele mandou tirar os sapatos dos pés? Tá bom? Na cultura antiga, inclusive a egípcia, que era a cultura onde Moisés foi criado, quando qualquer ente, qualquer rei, faraó, qualquer humano tinha contato com a divindade, sempre era retratado no Egito, no egípcio, né? Nas estelas egípcias, nas estátuas, desenhos. Né? Lembra que os desenhos egípcios, né? Assim, né? Então, os faraós, os reis, eles eram retratados quando estavam diante de um deus egípcios, eram retratados descalços. E geralmente com o servo desse faraó, desse soberano, segurando as sandálias dele ao longe. Tá? Porque era um fator cultural. Lembra que eu também falei para vocês na aula passada que Deus não precisa respeitar
as regras culturais do ser humano, mas para poder se fazer comunicar, para poder estar próximo da gente, ele acaba entrando, né, e respeitando determinadas regras culturais. Então ele fez isso com Abraão. Quando fez a aliança com Abraão, ele cortou a aliança, cortando o animal no meio, como se fazia aliança antigamente, né? E o fogo de Deus passando no meio ali, selando aquela aliança, aquele pacto, que era uma espécie de contrato social da época. Deus respeitou isso porque era parte da cultura de Abraão. E Deus aqui novamente está respeitando o conhecimento cultural de Moisés e falou: olha, tira o sapato, para que Moisés entendesse que ele estava diante do próprio Deus ali, ou pelo menos de um Deus, né, de um ser divino. E Moisés passaria a de fato conhecer a partir de agora. Né? Porque o lugar que tu estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele começa a identificar-se como Deus dos antepassados hebreus. Ou seja, não era mais um Deus egípcio, não era nenhum Deus falso. Ele era o Deus verdadeiro, né? E está identificado com ele do ponto de vista da sua etnia. Tá bom? Moisés então cobriu seu rosto, porque ele sabia que estava diante de uma divindade, né? Ele que queria ver tudo, agora está tapando o rosto, porque ele sabia que estava diante de Deus. Então, e o Deus de Jacó. Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ele temeu olhar para o Deus verdadeiro que estava diante dele. Né? Essa é uma característica muito comum no texto bíblico. E disse o Senhor, né? Disse Adonai, disse aqui Yahweh, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha só, ele viu atentamente a aflição, ele ouviu o clamor, está atento ao clamor, ele viu e ouviu, e conheceu. O verbo aqui em hebraico é yadá, tá? O verbo conhecer, que é conhecer em plenitude, conhecer bastante, né? Em profundidade. E conheci as suas dores, tá bom? Então ele estava aqui plenamente identificado com Israel nas suas dores se calcula aí que foram 400 anos aproximadamente de escravidão no Egito. É bastante tempo. E Deus então estava agora disposto a livrar o povo dessa situação vexaminosa da escravidão. Né? Portanto, desci, ele já desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Sempre que você sai do Egito e vai para Jerusalém, para Canaã, é subida. Ainda que você esteja descendo o morro para chegar em Jerusalém. Conta na linguagem bíblica, na cultura bíblica, é sempre subida. Nunca se desce a Jerusalém, sempre se sobe para Jerusalém. Aqui é um fator não geográfico, mas um fator cultural. Tá? Bom, então, para fazer o subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Terra que emana leite e mel, aqui, ó. Tá? Terra que emana leite e mel. Né? Posso até ver com vocês aqui a expressão é literalmente hebraica, né? Como aparece aqui, ó. Que eu acabei. Aqui, ó. Eretz, Zavat, Zavat. Halav, Zavat, Eretz é terra. Zavat é que emana, né? Que produz, que emana dela. Halav, Halav é leite. Halav. O Devash é mel e mel. Leite e mel. Apenas lembrando para você agora também que o leite não é o leite de vaca, mas o leite característico lá de Israel é leite de cabra, ou leite de cabra. E o mel aqui não é o mel de abelhas, embora também conhecessem e até se alimentassem. No caso de Sansão, ele se alimentou de mel de abelha. O próprio João Batista tomou mel silvestre, não é o mel de abelha. Mas aqui, leite e mel aqui, né, nesse contexto, se refere a leite de cabra e mel de tâmaras. A tâmara é uma fruta muito comum. Eu tanto, de vez em quando, né, compro tâmaras para comer a frutinha também. Esse fim de ano, inclusive, eu fiz isso, né? E também já comprei
potinho também de mel de tâmaras, importado lá de Israel, e provei. O gosto é o mesmo do mel que a gente está acostumado a tomar aqui no Brasil, né? Só que não é feito de mel de abelha, ele é feito de tâmaras mesmo, né? Que é aquela forma, né, de produzir o mel, tirando, né, aquele sumo bem adocicado e deixado curtir ali da própria tâmara. A tâmara é uma fruta muito gostosa, muito doce. Bom, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e Jebuseu, que são os povos que já habitavam lá em Canaã e que Josué, quando chega lá mais tarde, vai ter que conquistá-los, né? Bom, versículo 9. E agora este o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Tá bom? Então ele viu, percebeu e agora está tomando atitudes, né? Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tá? Então vai tirar do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Presta atenção a essa pergunta aqui. Quem sou eu? Por quê? Porque Moisés estava com crise de identidade. Quem sou eu? Eu sou judeu? Eu sou egípcio? Ora, eu fui criado no Egito. Mas eu sou naturalmente judeu, mas eu nunca vivi plenamente o meu judaísmo, né, minha fé judaica. E agora eu estou em Midian. Então eu sou o quê? Eu sou judeu, eu sou egípcio, eu sou midianita. Ele estava com uma crise de identidade. E também ele havia matado um egípcio, ele era foragido, entendeu? Então ele também estava em luta contra si mesmo, por causa do que ele havia feito. A culpa ainda estava com ele, né? Então Deus disse, ó, Moisés disse a Deus, quem sou eu que vai a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, que Deus respondeu, né? Eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, né? Naquele monte Horebe, onde ele estava vendo ali a sarça ardente, ou que é o monte, inclusive, em que Isaac quase foi morto, é o mesmo monte, né, que a gente está falando aqui. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, que eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi. Aqui vem a revelação máxima, né? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou aqui não está muito bem traduzido, tá bom? Porque no hebraico aqui se refere a uma ação que começou a ser feita, mas estava ainda acontecendo. E eu sou da ideia de passado, de uma ideia de uma ação já cumprida, já completada. Na língua hebraica, não é assim que está no original, tá bom? No original, literalmente, seria eu serei o que serei. Ou seja, eu vou ser o que for necessário ser para cumprir esse propósito de livrar Israel do Egito. Então, Israel precisa que eu seja o sol à noite, né? Ou seja, uma luz, uma coluna de fogo à noite, para trazer luz e esquentar os rigores da noite do deserto. Eu vou ser isso. Israel precisa que eu seja uma nuvem, né, para tapar o sol escaldante à luz do dia. Eu também vou ser isso. Israel precisa que eu seja provedor de água, de comida. No deserto, eu serei o provedor, né? Eu serei tudo. Por isso eu sou o que sou. E também aqui, esse título, Eu Sou o que Sou, né, faz referência ao tetragrama. Porque o tetragrama, né, Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama sagrado, que não é pronunciado pelo judeu, é uma questão de respeito a Deus e com medo, né, de levar o nome de Deus em vão. É uma tradição judaica, por isso que quando aparece o tetragrama sagrado, sempre se traduz como Senhor, que é o Adonai, né? Em hebraico, Adonai. Mas é que ele disse, né? Em hebraico está assim, ó, Erie, Asher, Erie, que significa eu serei o que serei, tá? Ou seja, é uma expressão que diz respeito também a ele como autor da existência. Então, tecnicamente falando, do ponto de vista filosófico agora, Deus ele não existe. Deus é. Ele é a causa e a razão de toda a existência.
tanto da existência humana quanto dos anjos e outras criaturas, inclusive, né? E a Terra de um modo geral, né? Então, Deus é o causador da existência. Ele é o criador de toda a existência, tá bom? E o tetragrama sagrado, inclusive a expressão eu serei o que serei, demonstra isso, porque ali tem os três tempos verbais do verbo ser embutidos ali no tetragrama sagrado, tá? Em cada parte do tetragrama sagrado. Então você tem passado, presente e futuro embutido ali, o nome Yahweh, tá bom? Que é o verbo ser nesses três tempos. Portanto, dando também origem a um dos apelidos, digamos assim, de Deus, né, que é o Eterno, porque é aquele que tem de fato a eternidade, porque ele está tudo junto ali, passado, presente e futuro, e não tem diferença. Bom, o próprio nome revelado de Deus mostra que ele é eterno, tá? Disse mais, assim dirás, Israel, eu sou, me enviou a voz. Rir, né? Eu sou. Ou eu serei, né? Mais literalmente. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás, Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós, este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aí ele continua falando aqui, vou pular, né, porque a gente precisa adiantar um pouco. Muito bem, far-vos subir do Egito, a terra que emana leite e mel, ouvirão a tua voz. Muito bem, né, aqui darei graça, enfim, né, ele começa a falar aqui de alguns detalhes interessantes. Vamos para o capítulo 4. Esse capítulo 4 aqui é bem interessante também, que ele fala o seguinte: então Moisés respondeu e disse, mas que os que não me crerão não ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Aqui é o cajado, né? A vara aqui é cajado. Tá? E disse, lança na terra. E ele lançou na terra. E o que aconteceu com o cajado? Tornou-se em cobra. Tá? Cajado aqui é uma referência, inclusive, ao cetro real, né, que o faraó usava. Agora aqui tem um lance interessante, né? Ele lançou na terra o cajado e se tornou em cobra. Por que logo cobra? A gente sabe que cobra lá no Gênesis é símbolo do diabo. Foi usada pelo diabo, né? Era símbolo disso, porque era astuta, enfim. Na cultura egípcia, a cobra também era tida como astuta, mas principalmente também a cobra era um ser mágico e associado à desordem. E a cobra, inclusive, né, a serpente, a cobra, ela fazia parte das indumentárias do próprio faraó. Na coroa, né, do faraó, ele tinha essa cobra ali. E no próprio trono também de o faraó tinha a cobra incrustada ali, né? Enfim. Por quê? Porque o faraó, estando em contato com esse ser mágico que é a cobra, que era o ser do caos, o faraó, era aquele que é um ser divino também, filho dos deuses, portanto também um deus, que colocava ordem no caos. Então ele dominava a cobra. O faraó domina a cobra para colocar ordem no caos. Essa era a crença egípcia da época. E quando Deus faz esse milagre aqui de transformar o cajado em cobra, ele está fazendo referência a que, na verdade, quem tem o controle sobre o caos não é o faraó ou qualquer deus egípcio, mas era o próprio Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Né? Então Moisés fugia dessa cobra, ele sabia o perigo que era. Né? Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara novamente na sua mão. Tá? Então, olha só, né? Deus aqui cuidando de Moisés e levando a, de fato, fazer esses milagres aqui usando o seu cajado, que aqui, nesse contexto, representa o poder de Deus, a autoridade de Deus de verdade sobre, inclusive, Faraó e os deuses falsos do Egito. Para que creiam, então, que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio, né? Aqui, no peito, né? E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Lembrando aqui que a lepra não é propriamente hanseníase naquela época. Qualquer doença de pele era considerada lepra, tá bom? E era uma doença contagiosa e
o povo era marginalizado devido à doença da lepra. Bom, e depois de um tempo, quando curado, o sacerdote testificava a cura, então a pessoa voltava ao convívio social. Mas enquanto a pessoa estava leprosa, ela tinha que se isolar, porque de fato, se fosse hanseníase, e não apenas uma doença de pele, porque tudo era considerado lepra, né? Mas podia ser de fato a lepra real, né? A hanseníase. Então, na dúvida, todo mundo se isolava, tá? Em versículo 7 disse: torna a mão para o teu seio, tornou a colocar a sua mão no seio, e depois tirou, e eis que tornou a sua carne novamente, né? Normal. Tá bom? Então, beleza. Então, Deus dá aqui esses milagres, sinais, para que Moisés pudesse comprovar quem de fato havia mandado. Né? E se acontecer que não crerem essas sinais, ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio Nilo novamente, né? As derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aqui é Deus explicando para ele, né? Como faria aqui a praga das águas do Nilo transformadas em sangue. Então disse Moisés: Senhor, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Só que Atos 7 diz que ele era um homem assim eloquente. Como é que a gente vai resolver isso? Né? Alguns, inclusive, alguns da cultura judaica, né, dizem que Moisés era gago. Eu não creio nisso, tá? Levando em conta Atos, capítulo 7, né, que diz que ele era eloquente em fala, né, em palavras. Ele foi treinado no Egito. Ele não era gago, não podia ser gago e ser um príncipe do Egito. Ele não teria essa condição. Né? O que aconteceu aqui é que quando Moisés viveu no Egito, ele viveu no Egito até os 40 anos. Aos 40 anos, ele mata o egípcio e foge. Vai morar em Midian. Ele fica em Midian dos 40 aos 80. Com 80 anos, Deus o chama para voltar ao Egito e libertar o povo. Com 80 anos de idade. Depois de 40 anos fora do Egito, vivendo no deserto, uma vida mais simples, mais despojada, sem praticamente nenhuma pompa nem circunstância para falar com o soberano, uma coisa assim, era muito prático ali a vida, né? Muito prática a vida, como pastor de ovelhas do seu sogro. Ele perdeu o traquejo social de se falar na corte egípcia. Ele estava inseguro, lembra que ele estava em crise inclusive de identidade? Ele estava inseguro. Ele não sabia quem ele era de verdade, ele tinha dúvidas quanto a isso, ele tinha problema com crise de identidade. Há muito tempo que ele não falava egípcio, e também há muito tempo que ele não se portava na corte. Ele perdeu todo aquele jeito, né? Então ele estava inseguro, por isso que ele não era um homem eloquente. Não necessariamente ele era gago, ele só tinha perdido a eloquência de falar, né, de modo convincente, numa situação que ele já estava há mais de 40 anos como proscrito e nem sonhava mais em voltar para o Egito, e agora ele teve que voltar. E ainda deixe que tenha falado sua serva, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, tá? Por causa provavelmente desse fenômeno cultural. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei que has de falar. E aqui ele designa, inclusive, Arão, né, o irmão de Moisés, para ser o porta-voz dele diante de Faraó, tá? Beleza, ele fala aqui também, Arão também é levita, irmão dele, né? Enfim, né, vocês também já conhecem essa parte aqui da história. Vamos pular aqui. Moisés, então, finalmente volta para o Egito, se despede, né, do seu sogro, né, da sua família, e vai lá. Provavelmente vai sozinho. Vai sozinho, né? Diz também a senhora Moisés e Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram, inclusive o faraó. Havia morrido, então ele pode voltar porque já havia esquecido. Moisés não esqueceu do que ele fez, mas o povo do Egito já, depois de 40 anos, esqueceu, né? Ninguém se lembrava de quem ele era. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então Gerson e Zípora foram com ele, né? Mas na hora mesmo lá de entrar no palácio era só ele e Arão.
E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta para que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Ou seja, Moisés recebeu um treinamento e agora ele estava entrando para o jogo real, né? E é de fato fazer acontecer lá, inclusive com os milagres. Mas olha o que Deus disse aqui, né? Fala, tem que fazer o que o teu posto na mão fazer, mas eu lhe endurecerei o coração. Ou seja, Deus disse que endureceria o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Aqui é uma discussão, né? Foi Deus que endureceu, foi o Faraó que ele mesmo se endureceu. Como eu já disse na aula anterior também, para o judeu não tem drama aqui, não tem crise, entendeu? Tanto é uma coisa quanto outra. Muito provavelmente, pesquisando aqui no próprio comentário de um sábio rabino medieval chamado Rashi, ele fala o seguinte, que, na verdade, quem começou tendo o coração duro foi o próprio faraó, endurecendo seu próprio coração, pela soberba, né, enfim. E Deus aproveitou esse ato do próprio faraó inicialmente e foi aumentando a carga disso. E foi fazendo com que faraó cada vez mais se afundasse no seu próprio orgulho, tá? Então, ao mesmo tempo, tanto é uma ação de faraó, quanto também é uma ação divina em usar isso, né, para poder cumprir o seu papel de libertar o povo do Egito, tá? Versículo 22, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Olha só, né? Faraó estava fazendo sofrer durante muitos anos o filho primogênito de Deus. E mais tarde, a gente já sabe, Deus também mataria, né? Faria o Egito inteiro sofrer por causa dos filhos primogênitos deles, né? Então aqui é uma situação de causa e efeito. Mas já esquecendo aqui de falar do endurecimento do coração, tá? A arqueologia dos povos egípcios também mostraram que existem escaravelhos de pedra que eram colocados no lugar do coração do faraó quando ele era mumificado após a sua morte, naturalmente, né? Por quê? Porque existia uma crença de que quando o faraó passava para o reino de Anubis, que era o reino dos mortos, inclusive cada um tinha uma versão do livro dos mortos egípcio, adaptado à vida do soberano, do faraó, que era pintado nas paredes das suas pirâmides, né, no seu túmulo. Então, o que acontece? Existia uma crença, né, naquela época de que o Anubis, né, o deus do submundo, o Anubis, ele estaria pegando o coração do faraó, que havia morrido, e colocado numa balança, e do outro lado do pêndulo uma pena. E se o coração do faraó tivesse erros, pecados, né, tivesse erros ali, ele pesaria sobre a pena, né? A pena subiria e o coração pesaria. E caso isso pesasse, o faraó não teria uma boa vida eterna, caso o coração dele tivesse pesado. Por causa dos erros, o peso ali era moral, não é peso físico, é moral, né? O que acontece então? Havia-se essa prática de quando se mumificava o faraó, retirava todas as suas entranhas, inclusive o coração, e no lugar do coração colocava um escaravelho de pedra. Escaravelho que é um besouro, né? Incrustado na pedra, lapidado na pedra ali, e colocava no lugar o coração. Por quê? Ali, quando Anubis fosse pegar o coração do faraó, pegaria o escaravelho de pedra, colocaria na balança, e como pedra não tem pecado, pedra não tem consciência, não pesaria e ficava pau a pau com a pena. E então o faraó teria acesso a uma vida boa na eternidade, né? Lá no céu, enfim, no mundo eterno lá de Anubis, mundo dos mortos. Então, ele inclusive comeria, né? Enterrava com os servos, com todo o tesouro, inclusive com comida também, porque acreditava que ele teria uma vida normal, comendo, bebendo, se vestindo, usando das riquezas e tendo servos também, do além. Então Deus fala que eu endurecerei o coração de Faraó, ou seja, isso aqui é um hebraísmo, né? Fazendo uma referência ao Egito. Na verdade, é praticamente a expressão idiomática egípcia, né? Que ele fala, ou seja, eu vou tornar o coração de Faraó cada vez mais soberbo, cada vez mais inchado,
petrificado, né, duro como uma pedra, entendeu? Para não querer libertar o povo do Egito, né, o povo de Israel do Egito. Então dirás a Faraó, se o Senhor já é meu filho, meu primogênito, eu tenho dito, deixa o meu filho ir, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, e eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Então aqui a coisa fica mais dura aqui, né? E aconteceu, aqui tem a questão da circuncisão, né? Que você pode ler com calma aí, a Zípora fica espantada, e Gerson precisava ser circuncidado, enfim, né? Não havia feito ainda a circuncisão. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés, ele foi encontrou no monte de Deus e beijou. O monte de Deus aqui é o mesmo, é o Horebe, onde ele viu a sarça ardente. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que enviaram, todos os sinais que mandara. Então foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciãos do filho de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais pelos olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, capítulo 5 aqui, a gente vai. Tem aqui o problema do tijolo sem palha, que agora os egípcios, os hebreus, né, devido a tudo isso aqui que Moisés falou com o Faraó não gostou nem um pouco. Então aqui nós temos o Faraó piorando a situação dos escravos. Agora tinha que produzir o barro, tinha que arrumar a palha, colher a palha, triturar, preparar o tijolo, assar o tijolo no sol, para só depois começar a construir, sem perder o ritmo, sem perder a produção, entendeu? Então piorou muito a situação dos escravos, cada vez mais, né, trabalhando abaixo do chicote. E isso aqui só piorou a situação deles, né? Moisés fica assustado com isso, pergunta para o Senhor o que estava acontecendo, por que ele o chamou para isso. Ele só piorou, né? E Deus então reforça o desejo de que ele continue trabalhando ali para libertar o povo. Deus não abre mão disso, certo? Muito bem. Versículo 6, o Senhor promete a libertação novamente para Moisés. Você vê aqui, né? Temos aqui a genealogia de Moisés e Arão. A gente vai pular isso aqui também, por amor ao nosso tempo. Arão se coloca então como porta-voz de Moisés, como era o combinado. Moisés falava com Arão. Arão, então, já conhecendo, acostumado a falar o egípcio, também sabendo se portar na corte, ele chega lá e fala, né? A vara de Moisés transforma-se numa serpente, e aqui tem uma curiosidade. Eu falei para você já que a serpente aqui era símbolo de magia, especialmente a magia negra, né? A magia obscura, a magia do caos, e que o faraó controlava a serpente porque ele controlava o caos, trazendo ordem ao Império Egípcio. Mas aí o que acontece, né? Moisés faz o milagre, o cajado se transforma em serpente, mas os mágicos, né, os magos do faraó também conseguem fazer. Eles também fazem alguma magia lá, algum engano, alguma ilusão de ótica lá, ou a própria magia negra mesmo, né? Satanás ali fazendo alguma coisa ali. Então eles também conseguem transformar as suas varas em cobra, em serpente. Aí a serpente de Moisés engole a deles. O claro simbolismo de que quem controla a serpente ou o caos do mundo egípcio não era o faraó e nem os deuses do Egito, mas era o Deus de Israel, porque ele estava engolindo as serpentes dos magos do faraó, entendeu? Era já demonstrando que no final de tudo Israel venceria o grande império egípcio, né? Pelo poder de Deus, é claro, né? Então Moisés e Arão foram a Faraó, fizeram o que ordenara, e então a serpente, né, deles engoliu as serpentes dos magos do Egito. Então começa aqui as pragas, as 10 pragas, né? A palavra hebraica que aparece para praga aqui são golpes, tá bom? Então, golpes são 10 golpes que Deus deu aos deuses egípcios, inclusive ao próprio faraó, que ele próprio se considerava um deus, né? Então, são 10 socos, 10 golpes que Deus deu para atordoar e depois levar à lona, não é,
todo o sistema egípcio, né, de adoração aos deuses falsos. A primeira delas é a água do rio Nilo, tornada em sangue, e não apenas do rio, mas inclusive as águas de potes, de copos, potes de pedra, de madeira, tudo virou sangue. Não tinha água potável em lugar nenhum. No pleno calor escaldante, e sendo o rio Nilo o coração do Império Egípcio, a vida era o rio, né, o Nilo, né, deles, ali acabou tudo. Entendeu? Como é que eles iam ficar sem água? Não tinha como viver. Sangue, entendeu? Não podia beber sangue, tinha que beber água. Deus sabia disso. E ele estava então fazendo com que fosse amolecendo, né, aquele coração de pedra, inicialmente de Faraó. E o próprio Deus usou isso para poder libertar o povo. Depois a praga das rãs, a dos piolhos. Até a praga dos piolhos, os magos do Egito conseguiram replicar. Mas perceba um detalhe, né? Os magos do Egito replicavam as pragas, talvez até em porção menor, mas não resolveu o problema das pragas. Nenhum mago do Egito conseguiu fazer parar a praga. Só parou quando Deus mandou parar. Entendeu? É um detalhe interessante que nem sempre a gente se atenta, né? Depois dos piolhos, as moscas, a partir daqui, aliás, a partir dos piolhos já, né? Os magos do Egito não conseguiram mais replicar e abandonaram a causa, né? Deixaram o faraó sozinho lá. Então, piolhos, moscas, certo? O capítulo 9 aqui, ó, continua as pragas. A peste dos animais, né, que passaram a ficar doentes e morreram. Praga das chagas, entre homens e animais. Praga da saraiva, né, o granizo, né? Às vezes é granizo por fogo, né? Caindo sobre eles ali, arrebentando com tudo, né? Gafanhotos também, que chegavam comendo tudo. Praga das trevas, tudo escuro, sem nenhuma luz. Apenas em Gósen, que é o gueto lá onde os judeus viviam, que tinha luz, que tinha tudo. Só lá em Gósen, né? Cada praga dessa é o deus egípcio sendo atingido nos golpes que Deus estava dando, né? Inclusive no meu livro do Salmo 91, ali eu coloco todas as pragas e todos os deuses que essas pragas atingem. É bem legal você ver ali, tá? E por fim, a última praga, a pior delas, a morte dos primogênitos. Lembrando que o primogênito aqui é o primeiro que nasceu. Então era o filho mais velho, não era propriamente criança. Se for um casal jovem, com filhos ainda pequenos, o primogênito seria criança ainda, né? Mas primogênito é propriamente o filho mais velho, já era adulto, provavelmente. Se o filho primogênito de um casal lá, né, de alguém, ele tinha 60 anos de idade, ele morreria, porque ele era primogênito, entendeu? Aqui não diz respeito à idade, diz de respeito à primogenitura, né, no caso. Ou seja, acabando mesmo com qualquer esperança de dinastia, inclusive dos próprios egípcios, inclusive do faraó. A dinastia real estava aqui também, né? O primogênito de faraó morreria. Entendeu? Veja só, né? A Páscoa, então, Deus institui a Páscoa. A história da Páscoa você conhece, é o Cordeiro Pascal. A palavra Páscoa em hebraico é Pessar, que significa passagem por cima, passando por cima, tá? Ou seja, mata-se o cordeiro, pinta-se nos umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E aqui tem uma informação arqueológica também muito interessante, porque todas as casas do Egito, porque eles criam na vida após a morte, eles apostavam todas as suas fichas na vida após a morte mesmo. Então, inclusive, quer dizer, o Palácio do Faraó que era um pouco uma exceção para isso, né? Mas todas as casas, inclusive de nobres, até muitas vezes de Faraó, era feito de tijolo simples, como esses que os escravos faziam. Eles caprichavam mais, claro, na própria base da casa e nos batentes das portas, nas próprias portas em si e janelas, tá? Mas a parede em si era muito simples, tá bom? Era um costume, era uma questão cultural. Então, o que eles faziam? No batente das portas e nas próprias portas, eles escreviam, colocavam lá, né, escrito em alto relevo,
colocavam o nome de todo mundo que morava naquela casa, escrito em egípcio, colocavam o nome do deus que protegia aquela família, aquele clã, e colocava também frases supersticiosas de magia para proteção da casa. Então, quando Deus manda pintar as bordas, né, o batente das portas com o sangue do cordeiro, ele estaria apagando o que estava escrito ali, porque inclusive os judeus haviam aderido a essa superstição egípcia, era 400 anos ali. Muitos deles até tinham esquecido como é que era a adoração ao Deus de Israel, entendeu? Então eles já haviam se aculturado à própria situação lá do Egito. Então eles haviam também colocado lá frases pagãs ali, de magia supersticiosa, esotérica. Então passar o sangue do cordeiro em cima do batente era cobrir esse tipo de paganismo com o sangue do cordeiro. Veja que analogia maravilhosa que a gente pode ter com a própria morte de Cristo na cruz, né? O cordeiro que foi imolado, cobrindo os nossos pecados, a nossa vida pregressa, nossa vida apagando o passado, cobrindo com o seu sangue, nos tornando então propícios a Deus, né? Então, depois disso tudo, a Páscoa é instituída, e tem aqui as ervas amargas, tem o cordeiro assado, enfim, toda a instituição da Páscoa. Se você quiser, no meu canal do YouTube, eu tenho ali um vídeo específico sobre o jantar de Páscoa, que é o Seder de Pessah, explicando tintim por tintim como é que acontece o jantar de Páscoa, tá? Eu convido você a dar uma olhadinha lá. Bom, acontece, portanto, o êxodo e finalmente ele sai do Egito, né? Alguns discutem aqui qual era a quantidade, tá 2 milhões, 4 milhões, enfim, tem aqui uma situação qualquer, né? A Páscoa é instituída perpetuamente com a saída do Egito. Temos então a consagração dos primogênitos pela circuncisão, né? Aqui já começa a ter o pacto sendo praticado, né? Depois de um tempo, aquele espaço de verdade, né? De acordo com a prática que Deus mandou Abraão fazer, a se, a se circuncidar. E tem aquele problema lá do Mar Vermelho, né? Do Mar de Juncos, que é Yam Suf em hebraico. Então, quando chega em Piarote, eles ficam lá encurralados. Faraó se arrependeu. Talvez tenha sido, como a gente está pensando aqui, Tutmoses III. Manda os egípcios voltarem a perseguir o povo. Eles então encontram o Mar Vermelho. Tinham que nadar 2 milhões ou 4 milhões, não sei, de pessoas entre os judeus e escravos de outras nações, ali tudo misturado. Tinha pertences, tinha animais, tinha tudo ali. Tinha desde idosos, pessoas fracas pela escravidão, né, durante muitos anos, a vida inteira escrava, enfim, né? E então você vê ali agora o mar diante deles, você via ao longe o Egito indo ao encalço deles para persegui-los, e agora? Então Deus falou, está esperando o quê? Manda o povo marchar, né? Mandou marchar, ele abriu então o mar, e a história você também conhece, ela é bem interessante aqui, né? Quando Moisés abre o Mar Vermelho, é sempre uma cena icônica em qualquer filme, desenho, novela da Record, em qualquer produção audiovisual, né? A perseguição dos egípcios, então, contra os hebreus, né? Essa perseguição intensa deles, eles passam pelo meio do mar, duas paredes assim, ó, de água, seguradas pelo poder de Deus e por mais nada além disso, começando por um vento, mas era o poder de Deus ali segurando, eles passam a pé. Moisés canta, então, dá o seu cântico de vitória, as águas de mar ali, enfim, né? Aqui continua a história, que eu vou dar uns pulos aqui por causa do nosso tempo, né? Então, eu queria falar aqui, lá para o capítulo, vou pular aqui para o capítulo 20, que é sobre os 10 mandamentos, né? Que é uma parte também muito importante. Aliás, o 19 já começa falando alguma coisa. Quando Deus fala no Monte Sinai, aqui o nome do monte é Monte Horeb, também é chamado de Sinai. A palavra Sinai, em hebraico, é Sene, tá bom? Vem da mesma raiz
da palavra sarça em hebraico. Lá na sarça ardente é a palavra sené também, o espinheiro. E de fato, quando você olha para o Monte Sinai, da onde se considera hoje ser o Monte Sinai, na Península Arábica, que é ali próximo do Egito, o Monte Sinai é o Monte Horebe, né? Mas o nome Sinai tem a ver com espinheiro, né? Senê, espinheiro. Porque de fato o aspecto do monte ele parece mesmo um monte de espinhos assim saindo da terra e chegando até o céu, né? É bem interessante isso. Mas você vê aqui já uma conexão da sarça ardente pegando fogo. Aqui agora é o monte inteiro pegando fogo. Deus mostrando para Moisés quem ele é, e agora é o monte inteiro, como se fosse a sarça ardente, uma pequena amostra do que aconteceria agora aqui no capítulo 19, do monte inteiro pegando fogo, para Moisés poder receber as tábuas das 10 palavras, porque em hebraico não é 10 mandamentos, é 10 palavras que está ali, né? São as ordens que Deus dá, já trazendo a primeira forma embrionária da lei, para o povo poder saber como viver. Então, no capítulo 20, aqui, né, os 10 mandamentos, as 10 palavras aparecem, depois do povo com medo, é só Moisés se aproximando ali do monte, o monte fumegando, trovões, terremoto, né, era tudo em alta performance, né, comparado à sarça ardente, que já havia chamado a atenção de Moisés. Então você vê aqui, né, Deus falando com ele, e o povo pedindo para Moisés ficar entre Deus e eles, que estavam com medo, e quebrar os ídolos e altares, enfim. Aí no 21 temos aqui mandamentos sobre servos, para poder regulamentar, né? Ferimentos pessoais, enfim, já começa a colocar ordem naquele grupo. Proteção da propriedade também é parte da lei, responsabilidade social, tudo isso aparece aqui na lei. Em justiça e misericórdia, no 23. Sábado, as festas anuais. Aqui novamente um anjo de Deus aparece, né, que é novamente Bala Yahweh, o Jesus, né, antes de tomar forma humana, lá no Antigo Testamento. No 24, a aliança é confirmada. Deus confirma a sua aliança com o povo. 25, ofertas para o tabernáculo. Aí temos a arca construída, a própria ideia do tabernáculo, a mesa, o castiçal, que é a menorá, né? Aquela menorá, né, de 7 pontas. É tudo trabalhado aqui, o próprio tabernáculo em si. Deus fala tintim por tintim como construir o tabernáculo. Cada detalhe, cada parte, tudo isso tem aplicação com Jesus. É interessante você buscar uma informação na internet, porque não vai dar tempo de a gente falar disso agora. Mas cada detalhe, o próprio candelabro, os pães asmos, o altar do sacrifício, tudo tem relação com Cristo. Aqui é o altar para o holocausto, né, do sacrifício. Eu já expliquei na aula passada como era feito o holocausto. O pátio externo, óleo para as lâmpadas, como fazer tudo, né? Está tudo aqui, né? As vestes dos sacerdotes, que até hoje, se você for a Israel hoje, tem lá o monte do templo, né? Tem ali a associação do templo, que já tem tudo pronto para a reconstrução do Templo de Jerusalém, caso algum dia isso possa ser possível acontecer. Então você vai ver lá as roupas, cada parte do tabernáculo, está tudo ali já pronto. Inclusive a própria menorá gigante de ouro, ela é exposta no meio da rua, lá em Jerusalém, uma redoma, né, gigante, no meio da rua, lá no Monte do Templo. É bem interessante, né? Então, tem que cada detalhe é apresentado aqui. Eu vou pular aqui, eu vou lá para o capítulo 32, que é o capítulo mais triste da história de Israel. É a hora que eles desceram mais no fundo do poço, né, brigando lá, reclamando, querendo água, querendo codorniz, querendo comida, né? E nunca estava satisfeito. E eles fazem aqui o bezerro de ouro. Eles forçam praticamente Arão. E Arão foi fraco aqui, né? Mas ele foi forçado para não ser inchado, talvez. E aí faz o bezerro de ouro. Ele dá uma desculpinha terrível, né? Ele manda todos os judeus ali pegarem as argolas, pegarem bracelete de ouro,
Eles haviam trazido do Egito e queima tudo para fazer esse tal bezerro. Não sabe exatamente qual era o tamanho do bezerro, mas ele era uma representação, né? Não sei se grande, média, pequena, mas era uma representação do deus Apis. Tá bom? Não é o Hapi, não confunda com o Hapi, que é um deus do rio Nilo, mas é o deus bezerro Apis, que talvez até era uma imitação do deus cananeu Baal, que você já lê bastante na Bíblia, né? Também era representado por um bezerro, tá? Então eles fizeram aqui o bezerro de ouro para adorar, dizendo que os deuses egípcios que tiraram Israel de lá do Egito, e não apenas Yahweh, né? Arão aqui então fica incomodado com isso, ele fala, não, então tá, a gente faz o bezerro aqui, e no dia seguinte a gente faz a adoração só para Yahvé, só para Yahweh, né? Isso chama-se sincretismo religioso, e Deus abomina isso. No 33, então, o Senhor fala com Moisés sobre o que estava acontecendo, Moisés desce, ele faz a tenda do encontro com Deus, Moisés vê a glória do Senhor, e Moisés aqui do Antigo Testamento, ele é o homem que mais teve comunhão com Deus na história de Israel. Só perdeu para Jesus. Fora Jesus é Moisés. Entendeu? Falava com Deus face a face. E Deus falava também com ele face a face, né? O que é bem impressionante. Então, nós temos aqui os 10 novas placas de pedra, e dessa vez é Moisés que teve que lavrar na própria pedra, né? Deus não quis mais meter a mão para fazer, mas deu ali novamente. Quando Moisés desce do morro, o seu rosto brilha, talvez ele ali tendo um aspecto, né, do que seria a glória futura de todo cristão, né, de todo servo de Deus, inclusive de Jesus quando transfigurou. Era algo parecido com isso aqui que aconteceu com Moisés, descendo com o monte brilhando, o rosto brilhando, né? No caso de Cristo era o corpo inteiro, porque as vestes também estavam brilhando. Que é o que vai acontecer com a gente também, né? Na nossa glorificação. Então, mais instruções sobre o sábado, oferta, tabernáculo, enfim, não é? A gente já está fechando aqui o Êxodo, deixa eu ver, e lá no final, no último capítulo, deixa eu dar um pulinho aqui, no 39, mais leis aqui, né? Deixa eu ver aqui no 40, então. 40, último capítulo. Ainda a montagem do tabernáculo. Agora o Senhor, enfim, assim termina o livro, né, com de Moisés. Lá em outras passagens, números, a gente percebe como que Moisés morreu, né? E ali ele morreu não entrando na terra de Canaã, como era o sonho talvez dele, mas ele entrou na terra prometida, como a gente leu lá em Hebreus 11, né? Ele realmente contemplou a terra de Canaã terrena, mas entrou de fato na terra prometida. Moisés, como eu disse, foi um grande vulto passado até hoje. Ele é respeitado e você não pode falar mal de Moisés lá em Israel, você pode até correr o risco de literalmente ser apedrejado ali. Eles realmente levam a sério o legado e a memória de Moisés, assim como de Davi e de tantos outros patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, enfim, né? Bom, para a gente poder adiantar, né? Não dá para falar muita coisa para falar, mas eu quero ir aqui em Josué para dar uma palhinha aqui em Josué, então a gente fechar a nossa aula de hoje. Naturalmente que não vai dar para a gente ler capítulo por capítulo, como fizemos aqui, né? São 24 capítulos, não dá para ler tudo. Mas você sabe exatamente, né, como Deus comissiona Josué. O nome Josué em hebraico é Yehoshua, também é o mesmo nome de Jesus. Só que para diferenciar, a gente chama Jesus de Yeshua, que é uma forma mais abreviada, e Josué de Yehoshua. Mas é o mesmo nome praticamente, tá bom? É só uma diferenciaçãozinha para a gente não confundir os dois, né? Mas está aqui, Josué, ele era o moço de Moisés, ele era o ajudante de Moisés, estava sempre com ele o tempo todo, era o grande ajudante de Moisés, né? E de fato, Josué aqui, ele agora é colocado líder no lugar de Moisés, é o líder natural que Deus colocou. Ele é chamado então, né? Aquela célebre frase, né? Ser forte, corajoso, esforço, ter bom ânimo,
porque tu farás este povo herdar a terra que José seus pais daria. Né? Aí também, ó, tão somente esforça-te para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Então, Josué era guerreiro, homem forte, valente, homem de fé, firme na sua convicção, né? E de fato Deus o abençoou, tá? Aqui a passagem conhecidíssima de Raabe, ela era uma mulher prostituta, né? E de fato ela provavelmente já tinha inclusive uma pensão lá em Jericó, onde ela morava. E então toda aquela situação das mulheres de Jericó que tinham que ser colocadas abaixo, inclusive as ruínas em Jericó hoje dessa muralha, de fato dá para se perceber, o arqueólogo que tem o olho treinado consegue perceber isso. As pedras foram derrubadas de dentro da muralha para fora, e não de fora para dentro. Então as muralhas estão, inclusive as pedras lá, o calcário está queimado, tem marca de queimadura ali. No período, né, das sedimentações arqueológicas lá, no período em que provavelmente foi mesmo a tomada de Jericó por Israel. Então é arqueologia comprovando o relato bíblico, tá? Então o Jordão é atravessado aqui novamente, né, por Josué, também abrindo o mar, né, o rio, na verdade aqui o Rio Jordão. Tem aqui, né, outras passagens aqui, enfim, Josué era um homem guerreiro, valente, né, quando Moisés enviou os espias, ele era junto com Caleb que deram o relatório positivo por causa da fé. Enfim, né, Josué passa por tudo isso e consegue finalmente conquistar os povos pagãos de Canaã e levar Israel a bom termo, levar Israel ali ao seu aspecto final, né, para morar em Canaã. Muito bem, então terminamos agora a nossa extensa aula sobre o Êxodo, sobre Moisés. Vimos aqui muitas coisas. Terminamos com Josué um pouco mais corrido, por causa do nosso tempo, mas você tem uma boa noção de como aconteceu o Êxodo, quem foi provavelmente o faraó do Êxodo, que na minha concepção aqui foi Tutmoses III e não Ramsés II, como tradicionalmente se fala. Mas é uma hipótese, tanto um quanto o outro são plausíveis, mas eu acho mais plausível, até mesmo reconhecendo aqui Hatshepsut como a princesa, né, que salvou Moisés das águas do Egito. Então, vimos tudo isso, a gente está seguindo por esse caminho, e se Deus quiser, na próxima semana estarei presencialmente aí para aplicar para vocês a nossa última aula, que é o conteúdo de juízes. Bom, espero que você tenha gostado, apesar desse formato virtual, que não era o nosso planejado inicialmente, mas precisei fazer assim por causa de um compromisso na minha igreja. Mas tenho certeza que foi bênção para a sua vida também, ok? Deus te abençoe e até a próxima semana, então, presencialmente, para fecharmos a nossa saga de Israel.